E nessa esteira do que nós estamos falando, existe um debate muito forte. O partido do senhor, deputado, está tentando votar um projeto de anistia para aqueles atos do dia 8 de janeiro, né? Há um debate sobre o tamanho das penas. Um homicídio, a pena inicial é de 8 anos de prisão. E alguns que participaram lá do quebra-quebra, que é crime, que é detestável esse tipo de coisa, né? Mas daí a pegar 17, 14 anos de prisão é um pouco demais. Você acredita na votação da anistia? Eu acredito. Agora, Zé, só para finalizar aquela primeira parte da nossa entrevista, o senhor vê hoje que é o Poder Executivo junto com o STF. O STF que não respeita decisões do Congresso. Por isso que ele se agigantou. E daí, todas as decisões são para favorecer o governo Lula. O senhor lembra que no governo passado foram diversas decisões. 48 horas para aquilo, 72 horas para aquilo, 24 horas para aquilo, sem deixar o governo presidir o Brasil. Atrapalhou diretamente, com várias decisões dessa forma. Hoje ninguém vê mais isso. Então é importante que deixe claro essa realidade. Uhum. Com relação à anistia, eu sou totalmente contra vandalismo, depredação do patrimônio público. Isso não podia ter acontecido. Quem errou que pague com os rigores da lei. Agora, tivemos prisões ilegais, o que eu falei para o senhor, presos políticos foram as prisões ilegais, porque o nosso devido processo legal só permite 2 tipos de prisão. O em flagrante delito ou com mandato de prisão. E as pessoas do dia 9 nem tinham flagrante delito, nem tinham mandato de prisão. E daí essas pessoas foram presas, prenderam adolescentes, crianças, idosos, posteriormente soltaram essas pessoas. A audiência de custódia dá até 24 horas para essas pessoas, passaram pessoas até 72 horas. Elas não têm prerrogativa de foro no STF, com base no artigo 43 da Suprema Corte. Só os crimes cometidos dentro do STF é que poderiam ser julgados pelo STF. Não sou eu que estou dizendo, é a legislação brasileira. Então daí já é um inquérito nulo de pleno direito, porque ele começou errado. Porém, essas pessoas estão sendo punidas com 14 anos de cadeia. Você vê aquela mulher que a única prova que tem contra ela, que ela pichou a estátua da justiça lá de frente ao STF, com a frase do próprio ministro que disse: perdeu o mané. O mesmo ministro que estava fazendo lobby dentro do Congresso Nacional contra o voto impresso auditável. O mesmo ministro que disse: eleição não se ganha, eleição se toma. O microfone está ligado. Então são esses detalhes, quando a gente expõe, fica frágil os argumentos que eles utilizam. No caso da Débora ali, ela está sendo condenada em 5 crimes, né? Ela confessou que esteve na frente dos quartéis e tal, só para explicar, não é 14 anos, porque ela passou batom na Themis, né, que é aquela deusa da justiça que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. Mas é um conjunto, né, e é aí que mora o grande debate, que talvez é o Supremo que tenha que resolver isso. Mas venhamos e convenhamos, esses 5 crimes, essas pessoas não cometeram esses crimes. As pessoas que estavam lá, foi depredação. Alguns deputados são até redundantes. Golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático. Quer dizer, são concorrentes. Deterioração do patrimônio público e destruição do patrimônio histórico. Quer dizer, são parecidos ou a mesma coisa. Perfeito, Zé. O senhor, como tem bem mais experiência do que eu, o senhor acompanhou muito a história do nosso país e das repúblicas e das ditaduras. Nunca houve na história do nosso país, nem no planeta Terra, dos quase 200 países que existem, ou mais de 200 países, se eu não estou enganado, de acordo com a ONU, foram assinados todos os tratados com a ONU, que teve golpe de Estado sem a utilização de armas. Golpe de Estado com os poderes sem estar funcionando. Golpe de Estado onde não tinha um líder. Golpe de Estado em pleno feriado, final de semana. Por isso que eu defendo a questão do vandalismo. Foi o que ocorreu. Não tem nenhuma legalidade essas acusações que estão fazendo contra essas pessoas. Golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Não houve golpe, né? Senão nós nem estaríamos aqui, talvez, num programa aberto assim. Mas fala de tentativa, né? Esse é um crime de tentativa. E o senhor lembrou na história do mundo, uma sublevação de poder é grave, né? Leva a enforcamento, esquartejamento, guilhotina. Então é uma situação muito grave. Eu não vejo essa gravidade tão forte assim que poderia justificar uma condenação tão alta. Eu concordo plenamente, mas eu repito e insisto.
não houve sequer tentativa, porque não tiveram apoio das Forças Armadas. Você não viu tanque de guerra para destituir os poderes constituídos. O senhor não viu prisões ilegais por parte de quem queria dar golpe, segundo as acusações. Não tinha. Então, a peça é muito frágil. Você vê que os quides pretos, que são as forças especiais do Exército, não deu o golpe de Estado porque não pegou um táxi. Isso é impressionante, essas acusações. Vai e volta e colocar Bolsonaro como sendo o chefe de toda essa articulação. Bolsonaro estava nos Estados Unidos, ele não quis passar a faixa, eu no lugar dele também não passaria, por conta do que ocorreu durante as eleições. Eu respondo 5 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Meu tweet foi banido, depois voltaram, porque eu fiz essas acusações que Lula está fazendo agora. Quais os inquéritos? O inquérito porque eu falei o que Lula ia fazer nas eleições e derrubaram meu Twitter. O inquérito porque eu perguntei ao ministro como é que ele entrou no Complexo da Maré sem escolta policial. O inquérito que eu falei no Congresso com relação a fechamento do Congresso Nacional, uma acusação que eu estou recebendo. Outro inquérito, veja só, de 8 de janeiro, nem aqui eu estava porque eu fiz uma publicação, 5 inquéritos que eu estou respondendo na Suprema Corte do nosso país. E um que eu fui indiciado porque eu falei de um delegado da Polícia Federal que, infelizmente, cometeu vários abusos. O caso de Felipe Martins, que deu entrada nos Estados Unidos quando ele não estava nos Estados Unidos. Quem foi que fraudou essa entrada? No caso das vacinas, que foi arquivado. No caso das joias, que também foi arquivado, que colocaram um valor superior ao que era. Então, Zé, a gente está observando aí várias decisões ilegais, vários inquéritos ilegais. Cadê as imagens lá do aeroporto de Roma, que até hoje, se aquela família era a culpada, por que essas imagens não apareceram até hoje, Zé? Deputado, a gente vem falando aqui dessa tensão política, mas a gente tem que admitir que o Congresso Nacional tomou uma nova roupagem, né? O Congresso está mais poderoso, tem 50 bilhões de reais, as emendas parlamentares se transformaram num grande poder, mas não é só isso. Os deputados e senadores têm poder político, estão aprovando mais projetos, houve uma inversão. Antes, 80% dos projetos aprovados no Congresso eram de autoria do Executivo. Hoje, 70%, só 30% do Executivo e 70% dos deputados e senadores, o que é normal, voltou à normalidade, né? O Congresso está mais poderoso, né? Em tese sim, por conta desse poder das emendas. Para dar um exemplo ao senhor, até 2015 os deputados não tinham emendas. Hoje, eu sendo da oposição, eu tenho direito a 38 milhões de emendas individuais, 37, quase 38, mas as emendas de bancada, que divide pelos 15 parlamentares na Paraíba, e assim divide por cada bancada das 27 federações. Então, eu posso chegar no hospital e falar o que o hospital precisa, e coloco nas minhas emendas. Eu posso mandar para a Segurança Pública, como eu mandei a metade das minhas emendas de bancada, para melhorar as condições de trabalho dos policiais. Então, sem dúvida nenhuma, isso foi um método eficiente, porque o deputado federal e o senador sabem mais da necessidade do seu estado do que o presidente da República. Isso eu não tenho dúvida que foi um avanço. Porém, eu volto à nossa primeira fala da nossa conversa aqui, Zé, com o avanço do STF, às prerrogativas parlamentares, ao Congresso Nacional e ao próprio Executivo até no governo passado, eles se tornaram o superpoder. Então hoje quem manda no Brasil de fato, infelizmente, por conta da omissão do Congresso Nacional, não temos maioria suficiente para restabelecer o Estado de Direito, é o Supremo Tribunal Federal. Eles legislam, eles executam o orçamento, você vê que ele está executando agora o orçamento. Você não pode gastar nisso, você pode gastar nisso. Todas as decisões com base para ajudar o governo atual. Pois é, existem algumas lacunas, né? O Congresso peca por não regulamentar. Por exemplo, as plataformas digitais. O Supremo intervém e define parâmetros porque o Congresso Nacional não votou um projeto para definir ali até onde é o poder de o dono de uma empresa, de uma mídia social, né? Perfeito, Zé. Eu concordo com o senhor 100%. Porém, a Constituição não dá esse poder ao STF. Dá o Congresso Nacional, o Legislativo. Isso. E quando o Legislativo não legisla, também está legislando, porque ele está ouvindo. É uma decisão, né? É uma decisão de legislar. De não regulamentar. De não regulamentar, que eu não vejo como regulamentação, eu vejo como censura, no meu entendimento. É o que o governo quer fazer para beneficiar de alguns setores da comunicação tradicional do nosso país. Então isso é muito grave. O senhor vê as declarações do presidente da República lá na ditadura chinesa, porque na China é uma ditadura, apesar de ser a segunda maior economia do planeta, mas lá é uma ditadura, lá não tem eleições.
O senhor vê as declarações gravíssimas do presidente da República falando que iria trazer uma pessoa do governo chinês para dentro do Brasil para censurar as redes sociais. Então isso é muito grave, Zé. Trazer um estrangeiro de uma ditadura para ajudar... Para ensinar a censura nas redes sociais. Mas por que eles querem censurar as redes sociais? Não tem nada a ver com relação a fake news, porque isso, se eu cometer um crime contra o senhor, Zé, o senhor procura os meios legais. Eu vou responder por calúnia e difamação e pagar. Não, mas pelo menos a identificação de quem usa, eu acho que deveria definir, né? Mas já tem identificação hoje, se você cometer... Nada. Ninguém pode... Se fizer isso aí, as contas são, quando é denunciado, são derrubadas. Já fizeram 3 perfis falsos com o meu nome e eu denunciei e a plataforma derrubou no Facebook, no Instagram. Então, no meu entendimento, o que eles querem fazer, Zé, para ser bem objetivo, eles querem censurar as redes sociais para deter o monopólio da informação e continuar faltando com a verdade do jeito que estão. O senhor vê que o Brasil hoje está um caos fiscal, o governo gasta mais do que arrecada. Eu estava no Congresso Nacional quando aprovaram o arcabouço fiscal e quebraram a regra de teto de gastos na PEC da transição, a PEC bonito o nome, mas o senhor viu o que aconteceu. Hoje eles não estão cumprindo o arcabouço fiscal. E quem está sendo prejudicado com isso? A população brasileira.